Olá, meu nome é Genesi Souza e eu sou professor de Física da Rede Estadual de Ensino do Rio de Janeiro. Seja bem-vindo à nossa videoaula, primeira série, segundo bimestre. Para que possamos iniciar a nossa unidade, iremos retornar à ideia da física clássica. Você lembra de quando nós falamos como a física clássica surgiu? Não? Então, retorne à aula do primeiro bimestre, assista a nossa videoaula e leia as orientações de estudo. Caso lembre, vamos falar um pouco da física clássica? Nela, destacaremos aí a mecânica clássica, que se refere a três principais formulações da mecânica pré-relativística. A primeira é a mecânica newtoniana. Segundo, a mecânica lagrangiana. E, por último, a mecânica hamiltoniana. O conceito de inércia, ou ainda o princípio da inércia, indica que toda matéria apresenta uma resistência natural à mudança de estado físico. E que, para modificar esse estado, somente a ação de uma força sobre ela. Na situação 1, temos uma pessoa que se encontra no interior de um veículo, quando este arranca bruscamente. Nesse caso, como inicialmente essa pessoa estava parada, devido à inércia, ela tenderá a permanecer parada, ou seja, será projetada para trás. Na situação 2, a mesma pessoa no interior de um veículo, porém, ele está em movimento, quando ele freia repentinamente. Nesse caso, como inicialmente essa pessoa estava em movimento, devido à inércia, ela tenderá a permanecer em movimento, ou seja, será projetada para frente. Fique ligado, se um corpo estiver em repouso, este permanecerá em repouso até que uma força seja exercida sobre ele de modo a modificar o seu estado de repouso, ou, se um corpo estiver em movimento, somente a ação de uma força contrária ao sentido desse movimento poderá modificar esse estado de movimento. Eu queria colocar aqui uma questão para você. E se um corpo estiver sob a ação de várias forças ao mesmo tempo? Como seria? Bem, ele ficará submetido à ação da força resultante. Ou seja, se a força resultante for nula, por exemplo, ele não modificará o seu estado, seja ele de repouso ou de movimento. Veja na ilustração a seguir. Se um corpo está sujeito apenas a uma força F horizontal, ele sofre um deslocamento horizontal. Se um corpo está sujeito apenas a uma força vertical, ele sofre um deslocamento vertical. Porém, se ele estiver sob a ação de uma força horizontal e uma outra força vertical, o deslocamento será na direção e sentido da força resultante. A pesquisadora Josiane Rosa diz o seguinte: segundo a teoria, a inércia varia conforme a massa de cada corpo. Se um objeto tem massa elevada, ele possui maior resistência à mudança de estado, maior inércia. Já os corpos com massas menores possuem menor inércia. Recapitulando, falamos sobre a inércia e também de força resultante. Eu queria colocar aqui uma questão. A ação da resultante das forças altera o estado de movimento de um corpo? O que você acha? Bem, sabemos que um corpo está sujeito a muitas forças simultaneamente. Isso é fato, segundo a nossa ideia. Para que possamos compreender e representar adequadamente essas forças, digamos, grandezas vetoriais, utilizamos os vetores. Portanto, fique ligado. Os vetores são segmentos de retas orientados que representam as grandezas vetoriais e indicam seu módulo, direção e sentido. O módulo é o valor numérico do vetor seguido da unidade de medida que define a grandeza vetorial. A direção é a reta onde o vetor está localizado. Já o sentido trata de para onde o vetor atua de acordo com a sua direção. Portanto, quando combinamos as ações de vetores, o resultado é como se apenas um vetor estivesse sendo aplicado sobre esse corpo, o qual chamamos de vetor resultante. Veja o mapa mental proposto por
Joab Silas da Silva Júnior. Podemos observar que a forma de se obter o vetor resultante depende de como os vetores estão agindo sobre esse corpo, se eles são paralelos, perpendiculares ou oblíquos. Com esse conceito de força resultante, podemos passar por uma segunda lei, a segunda lei de Newton. Portanto, dizemos que a força resultante é diretamente proporcional à massa do corpo e à sua aceleração. Entretanto, Newton enunciou a segunda lei da seguinte forma: a aceleração adquirida por um corpo é diretamente proporcional à força aplicada sobre este corpo e inversamente proporcional à sua massa, matematicamente representado assim. A segunda lei de Newton possui grande relevância para o estudo da dinâmica. Por esse motivo, é também conhecida como princípio fundamental da dinâmica. Vamos olhar agora a terceira lei de Newton. Simplificadamente, podemos dizer que todo corpo reage sobre um outro com uma força de mesma intensidade, mesma direção e sentidos opostos. Refinando, podemos dizer assim: se um corpo A exerce uma força F sobre um outro corpo B, este reage sobre o corpo A com uma força de mesma direção e sentido oposto. Podemos exemplificar a terceira lei observando o disparo de um canhão. No momento do disparo, é possível verificar um recuo do canhão, uma vez que a força aplicada à bala, a ação, é devolvida ao canhão em igual intensidade, chamado de reação. Como vimos nas aulas anteriores, passeando pela história, descobrir o comportamento dos corpos celestes ocupou muito tempo e pesquisa também. Mas foi a partir das observações de Galileu Galilei e ampliadas por Isaac Newton que foi possível compreender corretamente o comportamento dos corpos celestes. Isaac Newton enunciou o que conhecemos como a lei da gravitação universal. Newton, analisando então o movimento descrito pelos planetas, apresentou uma explicação coerente e sustentável, na qual mostrava que o movimento desses planetas estava baseado na atração e repulsão entre eles. Todos os corpos do universo se atraem mutuamente, diretamente proporcional às suas massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre os seus centros. Talvez você se pergunte, mas por que eu preciso dessa lei? Certamente essa é uma pergunta que você e muitos outros alunos fazem no momento que o professor lhes apresenta essa matéria. Mas responda as seguintes questões aqui. Você possui celular? Provavelmente esse aí. Quando você precisa ir a algum lugar que você ainda não conhece, você utiliza o seu GPS. Ou o Google Maps. Se a sua pergunta, se a sua resposta, desculpe, foi sim, com certeza você já teve contato com a lei da gravitação universal. E tem mais, que vai desde lançamentos de satélites até a injeção, manutenção e controle de veículos que se encontram em órbita, seja em relação à Terra ou em outro corpo celeste. Portanto, ela está no nosso cotidiano e nem percebemos. Nesta videoaula, você teve contato com as leis de Newton e qual a importância dessas leis para o estudo da dinâmica, pois, através delas, podemos compreender o porquê da necessidade da utilização de um cinto de segurança ao deslocarmos no interior de um veículo. Aprendemos que, a partir do desenvolvimento e a aplicação da lei da gravitação universal, foi possível o lançamento de foguetes e satélites, por exemplo. Este último permitiu o desenvolvimento significativo das comunicações e também da localização em tempo real pelo GPS, por exemplo. Bem, estamos finalizando nossa aula e deixo aqui alguns links para auxiliar o seu estudo. Bom, falamos sobre muitos assuntos hoje, mas você pode revisar tudo depois. Espero que você tenha gostado das nossas dicas e nos vemos na próxima aula.